Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli. Nesse bloco, a gente vai falar sobre outra metodologia, que é uma metodologia agora econométrica. A gente vai usar dados em painel através dos mínimos quadrados ordinários. Vamos explicar um pouco sobre essa metodologia. O objetivo desse vídeo não é formar nenhum estatístico, é apenas que uma pessoa que não entende estatística saiba, pelo menos, interpretar as funções e questionar se todos os testes necessários para garantir que aquele resultado faz sentido foram de forma aplicados. Então, vamos lá. Mínimos quadrados ordinários, dados em painel. Então, esse aqui é um artigo que eu publiquei na Revista de Administração Pública, que é o efeito da função orçamentária alocativa na redução da desigualdade de renda, uma análise dos gastos em saúde e educação no período de 95 a 2012. Então, o que seriam os mínimos quadrados ordinários? Aqui está faltando quadrados. Nos dados em painel, a mesma unidade de corte transversal é acompanhada ao longo do tempo. Em síntese, os dados em painel têm uma dimensão espacial e outra dimensão temporal. Então, basicamente, para você trabalhar em dados em painel, você tem que ter duas condições. Primeiro, exemplo, você quer saber quais são as variáveis que contribuíram para reduzir a desigualdade de renda, entre elas a função do gasto. Então, você tem várias variáveis, certo? Que contribuem para que outra variável, que tem um sinal igual aqui, possa ter ocorrido, aumentado ou diminuído. Ok? Então, você tem um conjunto de variáveis e tem uma variável final aqui. Além disso, nos dados em painel, você não vai ter só um exercício. Se você tivesse só um exercício, a gente chamaria isso aí de dados corte transversal. Então, você quer ter vários exercícios. Então, se você trabalhar com mais de um exercício, mas dois exercícios é pouco, não dá para concluir nada. Mas se você trabalhar, de repente, com 10 exercícios com esse conjunto de variáveis, você tem dados em painel, tá bom? Então, se você tiver uma variável, uma de lado, um do outro, e tiver vários exercícios, você tem uma série temporal. Se você tiver várias variáveis, um exercício, você tem um corte transversal. Se você tiver ao mesmo tempo uma série temporal e um corte transversal, é porque você tem dados em painel, que é o que comumente chama na literatura estatística. Então, um conjunto de dados em painel é aquele que segue uma determinada amostra de indivíduos ao longo do tempo e fornece, assim, preste atenção, múltiplas observações sobre cada indivíduo da amostra. É necessário quando não existe dados suficientes de um único período temporal, de forma que uma análise transversal é necessária. Existem vantagens na análise de dados em painel. Pode-se evidenciar sistemas mais complexos de relacionamento de variáveis de unidade de observação ao longo do tempo. Pode-se aumentar o volume de dados para análise do empilhamento de séries. Daqui a pouco eu vou falar, presta atenção, daqui a pouco eu vou falar sobre como empilhar uma série, para você verificar se o trabalho do estatístico foi feito corretamente. Volta para mim. A combinação de dados pode aumentar o poder dos testes estatísticos e a combinação de dados pode mitigar problemas de multicolinariedade. Ou seja, o que é multicolinariedade? Ocorre quando as variáveis dependentes possuem alta influência de umas sobre as outras, de forma que o resultado da correlação não será confiável. Daqui a pouco eu vou explicar isso também. Os dados em painel podem ser balanceados quando se tem o mesmo número de observações temporais e desbalanceados quando existem algumas unidades com menos observações temporais que as outras. E os painéis podem ser de efeitos fixos ou de efeitos aleatórios. O que é efeito fixo? Requer que o intercepto, que é o valor de y quando x for zero, no modelo de regressão, seja diferente para as unidades de observação, mas não ao longo do tempo. Todas as estimativas de coeficiente de declividade são fixas e são apropriados quando as unidades de observação na amostra constituem a população inteira. Então, se você está trabalhando com a população inteira, a gente recomenda que você trabalhe com dados fixos, certo? E quando você seleciona de forma aleatória as unidades de observação, a gente recomenda dados em painel aleatório. E por que eu estou falando isso? Porque se você for usar qualquer programa estatístico, ele vai te perguntar se você quer rodar o programa estatístico com dados em painel efeitos fixos ou efeitos aleatórios. É uma pergunta que o sistema vai te perguntar. E aí você vai ter que responder com base nisso. Eu estou trabalhando com censo,
ou estou trabalhando com a amostra? Lógico, existem outros fatores. Aqui é uma simplificação da realidade. Avançando. O uso de dados em painel requer ainda o atendimento dos seguintes pressupostos: normalidade dos resíduos, homocedasticidade, ausência de autocorrelação, ausência de multicoliniaridade. As variáveis independentes possuem alta correlação ou relação linear, ou seja, a gente quer que isso não aconteça. O quadro a seguir mostra os testes a serem aplicados nos modelos utilizados em painel no métodos mínimos quadrados ordinários. O MQ é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para o conjunto de dados, tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças. E aqui tem uns diversos testes, pessoal. Então, isso aqui é a estatística do teste: H0, H1, H0, H1, H0, H1, H0, H1, H0, H1, H0, H1, e aqui não tem H0 nem H1. Aqui é o FIF, que é diagnosticar a multicoliniariedade. Então, preste atenção. Quando você estiver aplicando dados em painel, o seu sistema estatístico, ele vai ter todos esses testes. E aí compete a você a aplicar esses testes ou questionar se o seu estatístico, se o seu consultor aplicou todos esses testes para garantir que a conclusão dele faz sentido. Senão, nada é feito. Então, eu não digo que você tem que dominar esses testes, porque esse curso não é feito para estatístico. Esse curso é feito para gestores que querem orçamento por resultado. Mas como gestor de orçamento por resultado, compete a você indagar se esses testes que estão aqui, feitos por um consultor, para verificar se aquelas variáveis contribuem para a mudança de determinada outra variável, que é a variável dependente. Variáveis independentes querem mudar uma variável dependente. Se aquela variável dependente, se aquela relação, se aquela afirmação feita por aquele estudo, feito por aquele consultor, feito por aquele servidor público, faz de fato sentido. Então, você pode questionar: você aplicou testal? Você aplicou testal? Você aplicou testal? Então, às vezes você não precisa dominar, mas você precisa saber que existem esses testes. Vamos avançar. A seguir, veremos a aplicação dessa técnica em um artigo acadêmico intitulado O efeito da função orçamentária alocativa na redução da desigualdade de renda no Brasil. Uma análise dos gastos em educação e saúde no período de 95 a 2012. Nesse artigo, a partir de uma equação econométrica, busca-se avaliar se os gastos na educação e saúde contribuíram para a redução da desigualdade social. Então, preste atenção. Eu quero medir a qualidade do gasto. Eu quero saber se o que eu aumentei, se na hora que eu aumento um gasto em educação, se na hora que eu aumento um gasto em saúde, se esse aumento desse gasto refletiu na redução da desigualdade de renda, que é um resultado expressivo. Será que o aumento do gasto se relaciona com a redução da desigualdade de renda? Lembrando que não é só aumentar o gasto que você vai chegar do outro lado. Existe uma série de mecanismos intermediários que a gente viu nos blocos anteriores que contribuem para estreitar essa relação. Mas agora eu quero aplicar modelos econométricos para verificar se essas variáveis de gasto são capazes de influenciar uma variável de resultado, que é reduzir a desigualdade de renda. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, eu tenho aqui a função econométrica. Então, aqui eu tenho desigualdade de renda. O I é a unidade. O T é o ano que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, 2012. E o J seria o indicador de desigualdade. Eu trabalhei nesse artigo com 4 indicadores de desigualdade. Eu trabalhei com o coeficiente de Gini, o coeficiente de Theil, a proporção entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres, e a proporção entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. Aqui eu tenho gastos em educação sobre o PIB, gastos em saúde sobre o PIB. O que é que eu quero saber? Eu quero saber, preste atenção, se essas variáveis aqui, que são variáveis independentes, isso aqui que eu estou circulando são variáveis independentes, como elas afetaram essa variável dependente? Então, a variável dependente é desigualdade. Eu quero saber se as variáveis independentes, como elas afetaram a variável dependente. Aí, lógico, eu coloquei outras variáveis aqui. Eu coloquei, por exemplo, a região Nordeste, Centro-Oeste, Sul. Você vai ver que eu não coloquei a região Norte. Por quê? Porque isso aqui, pessoal,
É o que a gente chama, na estatística, na econometria de variável dummy. Então, quando tudo aqui for zero, preste atenção, quando aqui for zero, aqui for zero, aqui for zero e aqui for zero, quer dizer que se a região, preste atenção, norte, porque tudo é zero. Quando aqui for 1, aqui for 0 e aqui for 0, quer dizer que eu estou trabalhando com a região Nordeste. Tá bom? Então, isso é assim que funciona a variável dummy. Volta para nessa equação. Aí eu coloquei outra variável. Eu coloquei royalties do petróleo e royalties do setor elétrico. Porque eu acho que é uma hipótese que quem recebe mais royalties do setor elétrico ou mais royalties do petróleo tem mais recursos e pode alocar em saúde e educação e pode ainda reduzir a desigualdade de renda, porque recebe mais receita, desde que façam distribuição de renda. Lembrando, isso são hipóteses com base em estudos anteriores. Então, primeiro você tem que ter uma hipótese, e aí você testa a sua hipótese através de um modelo econométrico. Continuando. Aí aqui, pessoal, é só para mostrar o seguinte, é o tal do empilhamento. Então, se você for checar um trabalho de um estatístico que trabalha com dados em painel, você tem que ter algo no banco de dados parecido com isso. Então, se você é um gestor e algum estatístico, algum consultor te apresenta um resultado em dados em painel, pergunta para ele, cara, eu quero dar uma olhada no seu banco de dados. Se ele está trabalhando para a administração pública. Ao olhar o banco de dados, você tem que ter alguma coisa parecida com essa, preste atenção. Você vê que aqui eu tenho os 26 estados mais o DF. Aqui eu tenho um ano, que é 2012. Aqui eu tenho os valores do PIB, os valores em saúde, e por aí vai. Você vai ver que aqui vai ter outras variáveis que eu não coloquei. Você está vendo que agora, eu mudei o ano, 2011. Então, você pode empilhar por ano. Então, você coloca todos os dados de 2012 e tem uma coluna que vai ter o ano de 2012. Depois, você vai ter um outro bloco embaixo que vai ter o ano de 2011. Depois, você vai ter um outro bloco embaixo que vai ter 2010, até chegar 1995. Isso é o que a gente chama de empilhamento. Quando você tem isso montado no Excel, e você tem isso formatado certinho, quando você vai rodar o seu programa estatístico, ele vai te perguntar se você está trabalhando com dados em painel, e ele vai te perguntar qual é o valor, preste atenção, ele vai te perguntar qual é a célula que trabalha com o T, que é o ano, e qual é a célula que trabalha com o I, que é o indivíduo, que é o estado. Então, o número 1 é um estado, e o número 27 é outro estado. Aqui está em ordem alfabética. Então, com certeza, o número 1 aqui vai ser o Acre, certo? Então, o objeto, que está aqui a ordem, ó, volta para cá, a ordem é o I. Então, volta aqui para o nosso slide. Esse aqui é a ordem, ó, ordem. Vai de 1 a 27. O T, 2012 a 1995. E o J são os indicadores. Porque você tem, como eu te falei, o índice de Gini, o índice de Theil, a proporção entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres, e a proporção entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. Ok? Aí, continuando. A partir de aplicar os dados, né? Rodar os dados, como a gente chama, em um sistema estatístico, e aí tem um sistema que é free, que é o Gretel. G-R-E-T-L. Gretel, que inclusive tem em português. Se o seu dados em painel está montado corretamente, você subiu para o Gretel certinho, o que é que vai acontecer? Você vai aplicar todos os testes. Então, você vai ver aqui, por exemplo, todos aqueles testes que eu falei, Durbin-Watson, normalidade, teste de Shaw, Bruce-Pagan, Hausmann. Aqui tem o número de estados, aqui tem o número de observações. Esses aqui são os J's, ó. Gini, Theil, proporção entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres. Proporção entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. Aí o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar, preste atenção, a relação entre o gasto e esses caras aqui de cima. Ó. O que é que a gente nota? Só vou pegar um exemplo para você entender. O que significa esse resultado aqui, ó? Que está negativo, ó. Esse resultado negativo, ele é excelente. Eu vou te falar por quê.
Porque mostra que quanto você mais gasta, mais você reduz aquele índice. E aí, por que é importante isso? Porque o coeficiente de Gini, o coeficiente de Taylor, a proporção entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres, a proporção entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres, quanto menor, melhor. Então, é interessante que o indicador fique negativo. Então, preste atenção. Se aqui está negativo, é excelente. Aqui está negativo, aqui está negativo, aqui está negativo. O que ficou ruim? Educação. A educação, ela ficou positiva. E por que isso pode ter acontecido? Porque eu peguei gastos de todas as esferas. Então, pode ser que o modelo de educação no Brasil, a gente acabe acentuando as desigualdades. E será que isso, de alguma forma, procede? Procede. Porque você investe muito na universidade, muito no ensino superior, e não tanto com a mesma qualidade no ensino médio e no ensino fundamental. Então, acaba que você acaba gerando maior desigualdade ao privilegiar o ensino superior de maior qualidade em prol do ensino médio e fundamental com qualidade inferior ao que deveria ser. Do outro lado, que é positivo, a gente viu que no caso da saúde ficou negativo, ou seja, quanto mais eu consegui, nos últimos anos, de 95 a 2012, quanto mais eu gastei em saúde, isso contribuiu para reduzir a minha desigualdade de renda. Por isso que aqui ficou negativo. E outro ponto importante, o que significam esses 3 asteriscos? Esses 3 asteriscos significam que aquele resultado é confiável com um erro máximo de 1%, ou seja, excelente. Se fosse 2 asteriscos, seriam 5%. E se fosse 3 asteriscos, seriam 10%. O ideal é que sejam 3 asteriscos, 1%. Mas se aceita também com 2%. Lembrando, isso aqui não é matemática. Isso aqui é econometria. Não é uma ciência exata, é uma ciência aplicada. Então, óbvio que eu não posso garantir que, ao aumentar o gasto em saúde, eu vou necessariamente reduzir a desigualdade de renda. Eu digo que existe uma probabilidade alta disso acontecer. Lembrando que de nada adianta eu aumentar o valor investido em saúde se eu não tenho as ferramentas intermediárias que a gente viu no blocos anteriores que gerem esse resultado. Nessa aplicação, conseguimos observar que os gastos em saúde contribuem para a desigualdade, para a redução das desigualdades sociais, na medida em que o sinal da variável DESAL é negativo em relação às variáveis Gini, Taylor, P1040, P2020. Isso porque, para os indicadores de desigualdade, esses indicadores de desigualdade, quanto menor o índice, melhor. Assim, quanto mais gastos em saúde, maior a redução da desigualdade social. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra esse último bloco, esse bloco agora. A gente ainda tem mais blocos para falar de novas metodologias a seguir. Então, fiquem com Deus e até a próxima.